O objetivo desse vídeo é passar algumas coisas que eu só aprendi depois que eu saí da escola, na faculdade, sobre como estudar melhor e como passar menos trabalho com coisas da escola. Eu gosto bastante de jogar, eu passo muito tempo no computador e não tem nada pior do que chegar sexta-feira e ter um monte de coisa para fazer e a gente, quando não tá fazendo essas coisas da escola, se sente culpado. E quando a gente decide fazer alguma coisa, tá tudo uma bagunça ou eu não sei nem por onde eu começo. Então, começo de ano, motivações, resoluções de 2019. Aposto que todo mundo pensou em alguma coisa para melhorar. Então, a primeira sugestão é não tente mudar 10 coisas de uma vez, sabe? Se até 2018 você não foi um aluno organizado, você não botou muito esforço na questão do estudo fora da aula ou nas suas próprias coisas, não comece já tentando mudar tudo de uma vez. Não vai dar certo. Pode ser que em 2019 você esteja querendo ser mais organizado. Pode ser que para 2019, sei lá, mudando do ensino fundamental para ensino médio, você tenha que melhorar seu sono. Ou até mesmo melhorar a forma como você anota as coisas em aula, ou como você organiza suas anotações no caderno. Isso são, 3 pontos chaves para ter um ano tranquilo na escola. Quando é sobre organização, o que importa mesmo é consistência. Então, pensa como se fosse um computador. Todas as pastas estão indexadas, todas as pastas estão organizadas de uma forma que o computador sabe exatamente como ir encontrar a informação ABC. E para nós não é muito diferente. A gente pensa um monte de coisa ao longo do dia, a gente pensa um monte de coisa ao longo da semana e a gente vai fazer um monte de coisa ao longo do ano. E aí é um ponto-chave, porque o importante é enxergar o ano escolar, o 2019 na escola, como um processo de longo prazo. Eu sei que a gente se preocupa muito com a prova de amanhã, com o trabalho da semana que vem, com a aula daqui 2 dias, mas o importante vai ser a consistência para que a gente esqueça e perca a menor quantidade de coisas. São em torno de 200 dias de aula. Eventualmente, nós vamos esquecer algumas coisas, nós vamos perder algumas datas. Mas aí entra a analogia com o computador. Então, a primeira coisa que eu recomendo é ter pastas plásticas. Eu gosto bastante dessas mais durinhas. Eu usei bastante na faculdade. E elas são boas porque dificilmente o papel amassa aqui dentro. E eu não gosto de papel amassado, me dá um negócio. E cabe bastante coisa. Essas aqui são as menorzinhas, eu também uso elas, mas elas são um pouco mais baratas. E às vezes dá pra amassar uma coisa ou outra aqui dentro, não cabe tanta coisa assim, mas elas funcionam e pode ser uma opção. Junto com as pastas grandes, essas aqui, eu gostei de usar esses saquinhos plásticos que a gente compra, sei lá, na padaria, no mercadinho, o rolo. E a gente vai destacando, geralmente a gente coloca comida, aquele sanduíche, uma coisa ou outra que a gente vai levar. Também dá pra usar pra papel. Por que ela é interessante? Porque ao longo de uma semana, ao longo de um dia, eu passava por um monte de folhas que eu mesmo criava, um monte de coisa que eu mesmo fazia, e estava tudo misturado. Então eu tinha coisas de matemática, eu tinha coisas das minhas aulas, eu tinha papéis que os meus alunos me entregavam, coisas que a escola me entregava, e ficava tudo misturado. Então eu conseguia categorizar por saquinho plástico dentro da pasta e dentro da mochila. Então eu sabia exatamente onde tudo estava. Essa é uma opção mais barata, que também eu uso geralmente quando passou a semana ou passou um projeto ou algum trabalho, eu já tirei da pasta plástica, eu coloco nesses envelopes de papel. Por que eles são bons? Porque eles têm tamanhos variados. Eu tenho esse aqui, que é justamente para uma folha A4, então funciona muito bem para guardar as coisas. E eu tenho os maiores, onde cabe bastante coisa aqui dentro e dá para organizar ainda por seção, né, clipes de papel. E aqui foi mais ou menos como se fosse um arquivo. Depois que eu já li, já processei, já passei pro caderno, já fiz as minhas próprias anotações, geralmente vai para esses envelopes e
fica guardado no armário, na gaveta, e eu sei exatamente onde tudo tá. Não o que tem dentro, mas eu sei que se eu precisar da folha sobre polinômios, eu tenho lá meu material sobre polinômios e eu vou lá e acesso, e aí eu lembro de tudo que eu tinha. Um caderninho, pode ser um caderno do ano passado, pode ser um caderno novo, o importante é ser um indexador de folhas, né? Porque isso aqui na verdade é um monte de folha que está organizado. E a gente pode utilizar o nosso caderno para não só para aula, mas para fazer anotações do dia. Dia 5/3, eu tive aula de metodologia, falamos sobre a nova gestão do não sei o que, será realizada até o fim do semestre e tais coisas. Então vocês podem ver que, junto com as minhas aulas, eu fazia algumas anotações sobre o dia, porque isso me ajudava a lembrar o que eu tinha que estudar, o que eu tinha que fazer. Então o caderno não é só um recurso para a gente copiar tudo que está no quadro. Na verdade, isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Então um caderninho é sempre bom. Eu gostei bastante nos últimos 4 anos de usar uns pequenininhos, tá? Esse aqui eu ganhei de presente, tantas pessoas verem usando agendinhas e caderninhos, podem ir pra cá, me deram esse. Então eu fui anotando as coisas que eu tinha que fazer, e isso me ajudou bastante a não deixar nada pra trás e conseguir entregar tudo no prazo. Dá pra fazer um vídeo explicando melhor formas de anotar as coisas, como anotar as coisas, mas o importante desse aqui são só algumas ideias gerais. Não compre canetinhas marca-texto, elas são uma mentira, porque elas são muito caras e elas fazem a mesma coisa que uma canetinha hidrocor. Eu estava, acho que no 2º ano de faculdade, e eu estava lendo bastante coisa, estava recebendo bastante material dos professores, tinha muita coisa no Moodle, na internet para ler. Eu gostava às vezes de imprimir de forma aqueles papeizinhos reduzidos, né, para caber mais páginas em uma folha só. E eu queria anotar coisas, sublinhar, mas eu fui comprar a canetinha marca-texto e ela custava R$18. Eu falei, eu não vou pagar R$18 por uma caneta. E aí do lado do pote de canetinha marca-texto tinha as canetinhas hidrocores. Essa aqui, se eu não me engano, foi R$1,30 ou R$1,50. Eu comprei há quase 4 anos atrás e ela ainda funciona. Vou demonstrar para vocês. Aqui tem um papel, um paper, né, um artigo. E o resumo aqui tem uma coisa destacada, mas eu vou destacar mais um negócio. Palavras-chave aqui embaixo. Bom, como você pode ver, funciona como uma canetinha marca-texto, mais barato. E dá para ter cores diversas e não custa tanto se a gente perder. Se a gente emprestar e não devolverem, então vale mais a pena uma canetinha hidrocor. Como eu falei antes, tentar enxergar esse ano de estudo, esse ano na escola, como um processo. Então, se você conseguir ir melhorando pequenas coisas logo no começo e ter consistência nessas formas de organização, nessas ideias, pode ser que no longo prazo, no final do ano ou até mesmo depois que terminar a escola, você conseguiu agregar esses hábitos, essas pequenas coisas de organização, de estar consciente sobre o que eu estou fazendo com o material que eu tenho, com as coisas que eu estou estudando, e isso depois você carrega para o futuro, para o que você vai fazer depois. E eu, infelizmente, na escola eu não aprendi isso, mas eu me lembro de alguma dessas coisas que eu falei, professores falando para mim, mas eu não levei muito a sério, porque eu não sei, eu não era um bom aluno na escola. Mas depois na faculdade isso se mostrou necessário e eu só consegui agora, né, recentemente me formar e chegar no fim dessa jornada. Aprendi na marra, eu mesmo adequei e adaptei algumas formas, algumas técnicas de se organizar e de anotar coisas que funcionam para mim. E isso é legal porque eu me enxergo nos meus planos de aula, eu enxergo das minhas coisas que eu escrevo no caderno, nas aulas que eu assisto, eu enxergo minha identidade, minha personalidade. E as coisas ficam anotadas, ficam registradas do jeito que eu gosto e ainda assim ficam organizadas, né? Então, não sei, escreve aí embaixo nos comentários alguma coisa que você não fez bem em 2018 ou não organizou bem em 2018 e você quer melhorar em 2019. Pode ser alguma coisa do vídeo mesmo, pode ser alguma coisa que eu não falei. E também, se tiver interesse em um vídeo sobre como eu faço as minhas anotações e como eu gostaria que quem está assistindo a minha aula anotasse as coisas, deixa um joinha
que eu vou usar isso como indicador para saber se esse é o próximo vídeo que eu vou fazer ou não. Então, muito obrigado e até a próxima.